Tem gente já? Faz um dedinho. Não, ainda não. Um dedinho. Tira da boca dele. Uma música é tudo, né, gente? A Débora entrou mesmo. Oi, Débora, paz. Bem-vinda ao nosso culto. Esperar o pessoal chegar. A Adriana. Oi, Dri, linda. A paz, Márcio, tu e Aninha. A paz do Senhor. Márcia, Oséias, a paz. Bem-vindos, irmãos. Mais um domingo aqui na live. Que bom, graças a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Beto. Tudo bem, Beto, Cleide, Valdir. Vânia, a paz do Senhor. Acho que a Tainá também. Tainá, a paz do Senhor. Tudo bem? Estamos no mais um culto. Vamos aguardando os irmãos entrarem. Louvamos o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém, irmãos? Tem 3 aqui, Pedro. A gente vai dar início hoje. Vou fazer uma abertura. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo 24. Tá bom? O pessoal está chegando. Vamos fazer a leitura do Salmo 24. Tá bom? Se você tiver com a sua Bíblia, com o celular, que consiga aí abrir, tá bom? Vilma, Marina. Vilma, a paz do Senhor, Marina. Saudade, hein? Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a Ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Senhor da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Glória a Deus. Nós nesses dias confinados nas nossas casas, é tempo de nos santificar ao Senhor. É tempo de nos consagrarmos ao Senhor, né? É tempo de buscarmos a sua face de todo o nosso coração, deixando o pecado, buscando nos afastar de todo o mal, nos separar realmente, deixar o nosso coração limpo, as nossas mãos limpas, o nosso pensamento, e que o Senhor venha reinar sobre as nossas vidas. Porque nós sabemos, irmãos, que a vinda do Senhor está próxima. Jesus está voltando. E estamos prontos para nos encontrar com Ele? Vamos nos preparar, irmãos. Vamos estar com o nosso coração fervoroso na presença de Deus. Nós vamos cantar um louvor, um hino, tá bom? Do cantor cristão, número 108, chamado Chamada Final. E você está preparado para se encontrar com Jesus? Nós temos que nos santificar, irmãos, e nos separar para esse dia, para esse encontro glorioso. Você que conhece a letra, cante conosco em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá. Quando o dia glorioso lá romper, e os reinos
aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como disse nesse salmo que nós lemos, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, e todos os habitantes da terra também pertencem ao Senhor. Todos os animais do campo, todos os peixes dos mares. O Senhor é dono de todas as coisas. Quão grande é o meu Deus! Quão grande é o meu Deus! Todos hão de ver quão grande é o nosso Deus. Amém, irmãos? Vamos louvar ao nome dele. Quão grande
todas as coisas. Tu és o começo, o meio e o fim. Tudo está em Ti, Senhor. Tudo está sob o Seu domínio, sob o Seu controle. É muito bom, Pai, poder entrar na Sua presença nesta hora. Cada lar, cada família, Senhor, cada casal com seus filhos dentro de sua casa, em oração, ó Pai, na Sua presença. Ouve o nosso clamor. Clamamos a Ti, Senhor, por socorro, porque o Senhor é a nossa rocha, é o nosso socorro bem presente, Pai. Fala conosco nesta hora, Senhor, que o Teu Espírito Santo visite cada família, trazendo paz, conforto do Teu Espírito Santo, Pai, porque é isso que nos sustenta, é isso que nos faz continuar. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados, nos santifica, Senhor, neste tempo, separa-nos para Ti, nos purifica com fogo, Senhor, como ouro, para que possamos refletir da Sua face. Estamos com os nossos ouvidos atentos à Sua voz nesta hora. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Um beijo para vocês. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que o Senhor continue abençoando grandemente a vida de cada um dos irmãos que estão aí. Foram tantos irmãos que entraram e estão agora por trás ali dos bastidores. A gente aqui quer muito que seja dessa maneira, a família participando. Eu falei para a Fê hoje, Fê, faz a abertura, você dirige, os meninos tocando, porque na verdade igreja é família e família é o que alegra o coração do Senhor. E nós temos uma família que está aí do outro lado. Queremos agradecer muito a Fernanda, o Renan, o Sander no Facebook, Márcia, a Elisete, lá da Casa do Norte do Cabeção, que a Márcia convidou. Louva a Deus pela vida de vocês. Tantos irmãos entraram, e Valéria. São muitos, graças a Deus. A gente fica feliz por conta disso. Patrícia, Buga, Marilene, Antônio. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. E se porventura a gente não comenta, esquece de algum irmão aqui, ou esqueceu de comentar, é porque provavelmente já passou e nós não conseguimos ler. Mas nós estamos muito felizes com a colaboração de cada irmão. E que tem abençoado, tem cultuado ao Senhor conosco. Nós estamos aqui, eu estou na frente aqui, irmão, nós estamos com 3 celulares aqui que estão ligados. Alguns irmãos haviam insistido para que a gente pudesse colocar no Facebook, no YouTube. Então eu quero dizer para vocês que tudo para a gente aqui é novidade. Quer dizer, para esses meninos não, né? Para mim, né? Também a Fabi, Meirinha e Gil. Beijo em vocês aí, Edilson, Heitor. E aí, ontem nós fomos, a minha cunhada e meu irmão, que também nos acompanham, o Buga, a Patrícia, a Helena e o Paulo, fizeram um canal para nós no YouTube. E nós estamos começando aqui as gravações e depois os meninos vão editar e depois nós vamos ver essa questão aí de como fazer ao vivo. Então, graças a Deus, quero agradecer aí ao Bug e à família por ter ontem deram um presente para nós. Vocês estão com um canal no YouTube, então inscrevam-se no canal do YouTube. Até de manhã que eu vi, estávamos com 34 inscritos e eu penso que a gente pode, se Deus quiser, aumentar mais esse número aí. Amém? Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Às vezes, se eu não conseguir olhar para um lado, vou olhar para o outro, é meio complicado. Mas graças a Deus por isso. Eu quero aproveitar esse momento também e agradecer os irmãos que participaram ontem da live com o Sérgio e com a Damares. Foi muito gostoso a live de casais. Tivemos bastante irmãos também, foi muito, muito bom mesmo. E depois da live foi pelo Skype, foi pelo Facebook e pelo Instagram. E aí depois da live ficamos conversando um bom tempo. Isso mostra a saudade que nós estamos tendo uns dos outros. Isso é bom. Que nesse tempo a gente possa realmente refletir e pensar e ver o quanto é bom a igreja de Cristo Jesus na questão do ajuntamento, irmãos. Nós estamos aqui unidos pelo Facebook, estamos unidos pelo Instagram
e agora também unidos aí pelo YouTube, mas nada como estarmos juntos, nada como podermos nos abraçar, como podermos olhar nos olhos dos irmãos, como podemos tomar café juntos, mas esse tempo em breve ele vai chegar. Amém? Glória a Deus por isso. Eu quero também aproveitar e pedir aos irmãos que, na verdade, avisar aos irmãos que não deixem, que não se esqueçam, na verdade, perdão, de sábado agora, dia 25, nós vamos ter uma live com os jovens. E o pastor Márcio vai estar trazendo uma palavra, não somente para os jovens, mas para toda a igreja. Então, dia 25, às 19 horas, live, seria o culto com os jovens, então vai ser um culto ao vivo e o pastor Márcio vai estar ministrando nas nossas vidas. Amém, irmãos? Tem mais algum recado? Quero agradecer também aos irmãos que continuam contribuindo, ofertando na casa do Senhor. Alguns estão levando a tesoureira, alguns deixando na casa do Roberto, outros irmãos estão transferindo na conta bancária da igreja. Irmãos, que Deus seja louvado pela vida de cada um e pela disponibilidade do compromisso. Também não nos esquecendo, se você puder, deixar alimentos na igreja. Acho que no final do mês ou no comecinho do mês nós conseguimos 4 cestas básicas para alguns moradores ali da região, alguns irmãos também. E se você puder mandar, mande para que a gente possa formar uma cesta básica para poder abençoar. Tem algumas famílias que nós precisamos de atender. Nós estávamos na igreja e aí apareceu um senhor muito distinto, assim, mais desempregado. E eu falei, nós acabamos de distribuir as que tinham aí. Então, queridos irmãos, vamos contribuir para a glória do nome do Senhor e para a gente fazer o nosso papel como igreja de Cristo Jesus, abençoadora. Amém? Eu vou fechar aqui. Também, Fabíola e o Alexandre, beijo para vocês. Graças a Deus por isso. Irmãos, nós vamos para a mensagem dessa noite. Deus colocou no meu coração para falar com vocês. Gostaria que nós orássemos nesse momento e que o Senhor venha falar no seu coração, assim como falou no meu coração, e que seja uma bênção na vida de todos nós. Amém? Obrigado, Deus. Obrigado por esse momento que tivemos aqui, de cânticos, de comunhão, mesmo à distância. Obrigado pelos irmãos, amigos que estão, ó Deus, conosco do outro lado aí, Pai. E queremos pedir que Teu Espírito Santo nos ilumine, nos dê sabedoria, e também ilumine os irmãos, dê sabedoria, e nos mostre verdadeiramente o que o Senhor quer falar conosco nessa noite, Pai. Pedimos a Tua direção, a Tua orientação, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem. O atual momento que nós vivemos, ele é muito difícil, como temos comentado, e aqui para nós foi prorrogado também, parece que até para o dia 10 de maio, mas esse tempo de isolamento. Existem muitas coisas que estão por trás disso, eu penso, não somente no campo biológico, como no campo científico, mas também no campo político. Jogos, como já temos comentado, jogos de interesses políticos, ano de eleições, um querendo ser maior do que o outro. Então, o momento, pessoas se aproveitam, pessoas querem tirar vantagem. Mas eu penso seriamente que Deus, com certeza, está no controle de tudo isso. Deus é soberano e Deus está tratando em todas as circunstâncias e em todas as pessoas, e principalmente, irmãos, eu quero ser muito sincero, com a sua igreja. Eu penso que Deus tem tratado com a igreja, com aqueles que fazem parte da igreja. É o momento de nós pensarmos, de nós refletirmos na nossa fé, na nossa vida cristã, no que estamos vivendo.
porque estamos vivendo dias difíceis e a igreja também tem passado por dias difíceis. Então eu penso que Deus está dando aquele chacoalhão na sua igreja. Deus está dando aquele choque na sua igreja. Deus está preparando a sua igreja, aqueles que são seus. Por isso é importante que você esteja cada dia mais com os seus corações convictos e vivendo uma fé mais genuína e mais verdadeira, porque isso não deixa de ser sinais, irmãos. Sinais de que a volta do nosso Senhor ela está iminente. Não é uma questão de tocar terror, mas é questão de nós vermos as Escrituras e estarmos vendo que Deus está trabalhando na sua igreja, fortalecendo a sua igreja, preparando a sua igreja para os dias que virão. Eu penso que os irmãos creem na volta de Jesus. Eu creio. Nós conhecemos muitos ainda que não creem, né? Chegamos a ver muitas notícias, mais para o campo de políticos, muitas matérias de pastores, mais para o campo político, mais para o campo social, do que para essa questão da espiritualidade. Então, eu tenho pensado muito na questão da igreja. Hoje existem muitas igrejas enormes, igrejas cheias, e muitas delas cheias de pessoas vazias, cheias de crentes sem compromisso com Deus, sem compromisso com a palavra de Deus, sem compromisso com Cristo. E isso não é bom. Então é nisso que eu vejo que Deus está tratando. Pessoas que não têm compromisso com o reino, com a sua palavra. Pessoas que não têm mais compromisso com a comunhão. Pessoas que não têm mais compromisso, como já dizemos aqui, com uma vida piedosa. Vivemos uma geração de muitos evangélicos, né? Antigamente nós não queríamos dizer que éramos religiosos, aí fomos colocando nomes. Não, eu sou cristão, não sou religioso, eu não sou crente. Hoje eu sou um evangélico. Então nós vivemos uma época, um momento de muitos evangélicos, porém poucos discípulos, muito poucos discípulos. E a ordem de Jesus que foi dada lá em Mateus capítulo 28, 19, era para que o reino fosse avançando, os discípulos fossem avançando e fossem fazendo e formando mais discípulos. Mais discípulos. Então eu penso que Deus está tratando com os seus discípulos. O que é ser um discípulo de Jesus Cristo? Olha que interessante. Ser discípulo de Jesus é aprender de Jesus, é ser imitador de Jesus. No tempo de Jesus, um discípulo era um aluno que estava aprendendo a ser como seu mestre. Jesus mandou fazer discípulo de todas as nações. Um discípulo era um aluno dedicado. Seguia seu mestre por onde quer que fosse. Via o que fazia, ouvia o que ensinava e procurava tomar, mas com ele os exemplos, os ensinos do seu próprio mestre. Jesus falava às multidões, mas Jesus ele dava um ensino mais profundo e mais pessoal aos seus discípulos. Os discípulos tinham acesso privilegiado a Jesus, pois tinham um compromisso sério com ele. Quando se diz um compromisso sério com ele, sério com os seus preceitos, sério com os seus valores, sério com os seus mandamentos, sério com a sua doutrina. Ao contrário do resto da multidão. Muitos seguiam a Jesus, mas faziam parte da multidão. E poucos eram discípulos. Você é um discípulo ou você é um daqueles que fazem parte da multidão? Se você é um daqueles que fazem parte da multidão, você tem um desejo de ser um discípulo do Senhor? Pensa e reflete um pouco sobre isso. Penso que o Senhor está levantando uma nação de verdadeiros discípulos nesse tempo. Porque pelos dias que virão pela frente, antes da iminente volta do Senhor, é necessário ser um discípulo autêntico e genuíno para poder suportar aquilo que virá para com as nossas vidas. Então Jesus está levantando uma nação de discípulos e também dando oportunidades para aqueles que frequentam uma igreja, que gostam da igreja, que são somente membros da igreja, que gostam do ambiente social, emotivo, né? E muitas vezes esotérico que a igreja proporciona, a se tornarem
verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Porque a eternidade, irmãos, ela pertence somente aos discípulos do Senhor Jesus. A intimidade também com Deus, com o Senhor, pertence somente aos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então, se você quer a eternidade e se você quer a intimidade com o Senhor Jesus, não apenas basta frequentar ou ser membro de uma igreja ou gostar das atividades que ali estão, mas é necessário que você seja um discípulo, que você seja um seguidor, que você caminhe e ande com o seu mestre e procure imitar o seu mestre. Esse é o chamado de Jesus. Essa é a vocação que é destinada para nós, para sermos discípulos do Senhor Jesus. Mas existem condições, queridos, estabelecidas pelo próprio Cristo, pelo próprio Senhor, para se tornar um discípulo. Jesus, ele tinha uma preocupação de que aqueles que quisessem segui-lo tivessem um conhecimento da causa, que pudessem refletir sobre a proposta de Cristo, refletir sobre o que é ser um discípulo. Porque existem condições estabelecidas, como eu disse, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, para que você e eu nos tornemos discípulos. E é sobre isso que eu quero falar, porque a igreja de Deus, ela é composta dos discípulos de Jesus Cristo. E para ser discípulo de Jesus Cristo, existem condições. Então eu quero aqui, no texto de Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao versículo 33, que nós venhamos a entender quais são essas três condições estabelecidas pelo nosso Senhor Jesus Cristo para que nos tornemos discípulos do Senhor. Lucas, capítulo 14, versículo do 25 ao 33. A igreja de Deus, ela é composta de discípulos de Jesus Cristo. E para ser discípulo de Jesus, deve seguir algumas condições. E essas condições são várias, mas eu quero nesse texto destacar três condições necessárias para que você se torne um discípulo de Jesus Cristo. Amém? Vamos ao texto? Lucas capítulo 14, do versículo 25 ao 33. Diz assim: Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Versículo 29. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Que texto lindo, maravilhoso e esclarecedor. É fato que Jesus ele tem chamado pessoas para serem discípulos. Discípulos que estejam dispostos a seguir o seu mestre. Discípulos que estejam dispostos a imitar o seu mestre. É como eu digo, às vezes, naquela brincadeirinha que nós fazíamos quando eram crianças, eu já falei isso na igreja, de seguir o mestre, né? Fará tudo o que o seu mestre mandar
Ah, sim, faremos. Aí vamos brincando. É isso que Jesus chama. Deus nos chama através de Jesus para que possamos ser seus discípulos e fazer tudo o que o Senhor manda, entendendo que Ele é soberano, entendendo que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Fato é, irmãos, que ser discípulo não é algo muito fácil, não é relativo a muitas coisas que nós vemos hoje em dia, não é concordante com muitas coisas que nós vemos hoje em dia. Parece que a atual igreja há um desespero para que possa preencher os seus locais de cultos, e aí terminam não esclarecendo verdadeiramente e não também deixando bem claro o que é ser um discípulo de Jesus Cristo. O próprio Jesus, no texto, ele tinha essa preocupação. É claro, no texto, que ele lá do versículo 29, olha que interessante, na verdade, do versículo 28 até o versículo 32 ali, ele é muito claro que deve ter uma reflexão em seguir a Jesus. As pessoas que seguem a Jesus têm que ter consciência do que estão fazendo, o que é que devem arcar em seguir a Jesus Cristo. E ele diz, olha, qual é o rei que vai para uma guerra e não primeiro vai avaliar se precisa ir com tantos homens e se não tiver condições ele manda ali no exército de paz, ou seja, faz as coisas consciente. Ou qual é aquele que vai construir e não vai calcular primeiro para ver se pode terminar a obra para depois não ficarem rindo dele. Ou seja, as coisas são feitas com consciência. Então, há uma preocupação do Senhor, há um desejo do Senhor e há uma preocupação. E eu quero destacar nesse texto, além dessa observação do Senhor, as 3 condições necessárias para que você se torne um discípulo de Jesus Cristo, sabendo que o céu vai ser povoado de discípulos, sabendo que quem tem intimidade com Jesus é discípulo, sabendo que quem pertence à igreja de Deus são os discípulos de Cristo Jesus, aqueles que seguem o Senhor. Vamos lá então? Primeira condição está lá no versículo 26 do texto que nós lemos. Lembra-se que as multidões o seguiam. Jesus era cercado por pessoas, cercado por homens, por mulheres, por conta de tudo aquilo que Jesus proporcionava a cada um deles. Alimento, cura, compreensão, livramento. Muitos o seguiam, muitos iam atrás de Jesus, mas poucos ficaram com Jesus. E Jesus, ele orientou aqueles que queriam ficar com ele. O versículo 26 diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então a primeira condição que Jesus exige para mim e para você, para sermos discípulos dele, é que nós temos que ter um amor sem rival por Cristo. Cristo tem que ser o principal nas nossas vidas. Nada pode estar no lugar de Cristo. O nosso amor, os nossos dons, os nossos talentos, toda a nossa dedicação tem que ser dada ao Senhor Jesus Cristo. Deu uma travada aqui. Deu um pouquinho que deu uma travada ali. Voltou? Tá reconectando. No Facebook tá. Só um momentinho, irmãos, que o Instagram ele deu uma travada, nós estamos. Voltou aí. Então vamos lá. A primeira condição, não sei se vocês pegaram, está no versículo 26. Vou repetir um pouquinho, talvez você já tenha ouvido aqui, mas as multidões seguiam a Jesus. As multidões procuravam Jesus por tudo que Jesus proporcionava àquelas pessoas. Mas poucos verdadeiramente queriam ser discípulos. E Jesus colocou condições para que essas pessoas, os discípulos, pudessem andar e seguir com ele. E a primeira condição está lá no versículo 26, que Jesus diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, a mãe, a mulher, e filhos e irmãos, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A primeira condição é a seguinte: você tem que ter um amor sem rival por Cristo. Não pode ter ninguém mais importante que Cristo na sua vida. Para o verdadeiro discípulo de Jesus, não há nada mais importante do que o seu mestre. Toda reverência, toda devoção, toda maior dedicação
tem que ser para Ele, tem que ser para os seus princípios, tem que ser para os seus valores. Você deve ter Deus em primeiro lugar na sua vida. Você deve ter Jesus em primeiro lugar na sua vida. Ele deve ser mais importante do que a sua esposa, do que os seus filhos, do que a sua mãe, do que o seu pai, do que a sua namorada, do que o seu namorado, do que os seus projetos, do que os seus planos, do que os seus bens materiais, do que a sua própria vida e carreira. O Senhor tem que ser o mais importante na sua vida. E isso é uma declaração de dependência do Senhor. Quando eu tenho o Senhor como o mais importante na minha vida, eu estou dizendo que eu creio que Ele é suficiente e que Ele cuida de mim. E Jesus foi muito claro. Aquele que não deixar mãe, aquele que não deixar tudo, aquele que não amar a mim, a mais do que esses, eles não são dignos de ser os meus discípulos. Eles não são dignos de andar comigo. E é uma proposta muito dura, irmãos. É uma proposta que não enche igrejas, porque o ministério de Jesus foi complicado. Lembra-se quando Jesus pregou e ali depois na multiplicação dos pães, ele começou o discurso dele, muitos foram abandonando e ficaram 12 e Jesus disse para os 12, vocês querem me seguir? Ah, Senhor, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, vocês têm que me amar mais do que a qualquer outra coisa. Vocês têm que preferir a mim mais do que qualquer outra coisa. O risco de seguir a Jesus é muito grande. Porque nós vamos contra tudo aquilo que Deus estabeleceu. E Jesus queria ter certeza que os seus seguidores, eles estavam conscientes. Quando nós seguimos a Jesus, nós vamos contra os princípios do mundo, contra os valores do mundo. Nós vamos contra as potestades, as pessoas vão nos perseguir, os próprios parentes vão nos perseguir, vão ir contra nós. Quantos de nós, que quando nos convertemos, nós perdemos amigos? Eu, particularmente, eu fui excomungado da Igreja Católica. Né? Eu era líder dos jovens da Igreja Católica. Quantos parentes viraram as costas para nós? Quantos amigos nos deixaram de lado? A vida, muitas vezes, que nós tínhamos, amigos tão importantes, nos esqueceram. Mas Jesus, Ele quer que esteja muito claro na sua mente e na minha mente, que Ele tem que ser o mais importante. Então, a primeira condição é a seguinte: você tem que ter um amor sem rival por Cristo. Você não pode amar ninguém a mais do que Ele. Ele é o principal na sua vida. Amém, querido? A segunda condição que Jesus deixa claro que tem que ser levado em consideração está lá no versículo 27, no qual Jesus ele diz dessa maneira: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. A segunda condição é levar a cruz constantemente. Muito complicada essa condição da época. Cruz é sinal de vergonha, de humilhação. Quem ia para a cruz, as pessoas criminosas, as pessoas eram zombadas, sinal de condenação, de humilhação, sofrimento. A vida do discípulo de Jesus, humanamente olhando, é um sofrimento. Mas nós temos entendido que nós somos bem-aventurados por ser discípulos de Jesus, porque sofrimento maior é não ter Jesus. Sofrimento maior é não arcar com a responsabilidade de poder seguir a Jesus Cristo. Essa condição também, irmãos, é muito complicada numa proposta de evangelho e na teologia vigente do dia a dia. Na teologia que nós vivemos, que muitas igrejas, na verdade, oferecem nessa época que nós vivemos. Sofrimento, angústia, dor, humilhação, que é isso? Eu sou o filho do rei, eu sou filho do dono de todas as coisas. Por que eu tenho que sofrer? Por que eu tenho que ser humilhado? Por que eu tenho que passar por caminhos estreitos?
E Jesus disse, olha, você tem que carregar a sua cruz. Você tem que entender que a vida cristã é de sofrimento. Às vezes é de dores, às vezes é de humilhação a perspectiva humana. Às vezes é de cansaço, às vezes é de desânimo. Às vezes vão zombar de você, vão rir de você, vão, escarnear você. Mas o importante é você ter consciência de quem você é e quem você tem seguido. Porque na verdade, queridos irmãos, para o discípulo de Jesus, a cruz é sinal de orgulho. Não é isso que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 6,14? Porque na cruz tivemos redenção. Na cruz nós tivemos a dívida que tínhamos com Deus paga por Cristo Jesus. Foi na cruz que essa dívida foi paga. Foi ali na cruz que os poderes e principados que dominavam as nossas vidas, que o poder do pecado que nos dominava caiu por terra, porque na cruz, ali na morte e na ressurreição de Cristo, nós fomos libertos. Libertos do domínio do poder, da morte, da eternidade sem Deus. Então, irmãos, a cruz não é vergonha para nós. A cruz não é incômodo para nós. O fardo do dia a dia, aquilo que nós temos que passar por sermos de Cristo Jesus, vale a pena. Já dizia uma antiga música que cantava: sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Porque é justamente isso que a cruz vai proporcionar a nós. É uma coroa de bênçãos para a eternidade, de glória, e é uma vida com Deus. Então vale a pena você carregar todos os dias a cruz. Vale a pena você sofrer por Cristo, você sofrer injúrias por Cristo. Vale a pena você ser humilhado por Cristo. Vale a pena você viver por Cristo. Glórias a Deus por isso. Amém? E a terceira condição que Jesus traz para nós está lá no versículo 33 desse texto, que diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós, olha só, todos aqueles que estão na multidão, que são seguidores de Jesus, que querem se tornar discípulos de Jesus, todos aqueles dentre vós que não renuncia tudo a quanto tem, não pode ser meu discípulo. Irmão, Jesus era radical. Estou pensando numa série aí para estar pregando sobre o Evangelho, a radicalidade do Evangelho. Jesus era radical. A terceira condição para que eu e você possamos nos tornar discípulos de Jesus: temos que ter uma entrega sem reservas. Jesus é tudo ou nada. Com Ele é tudo ou com Ele é nada. Ele é muito claro. Vocês aí que estão na multidão, vocês que estão no meio aí do povo, eu não sei se você está no meio da multidão, eu não sei se você está somente no meio do povo, eu não sei se a igreja para você é uma conveniência, eu não sei se você é neto de Deus, porque Deus não tem netos, tem filhos. De repente o seu pai, a sua mãe, ela é crente, e você porque pensa que porque o seu pai e a sua mãe é crente, você é crentinho também. Não. Você tem que tomar uma decisão com Cristo. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que confessar os seus pecados. E você tem que dizer que o Senhor deve tomar conta da sua vida, entregar a sua vida ao Senhor Jesus, para que você possa se tornar um discípulo de Jesus. Jesus diz o seguinte: se você quer ser o meu discípulo, saia da multidão, entregue tudo o que você tem para mim sem reserva. O verdadeiro discípulo, ele tem consciência de que tudo que ele tem, tudo que ele é, tudo que ele faz é para o Senhor Jesus Cristo. É para Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10:31, diz: quer comais, quer bebais, façai tudo para a glória de Deus. Se você quer verdadeiramente ser um discípulo do Senhor Jesus, se você quer ter uma vida eterna com Deus, se você quer ter intimidade com Deus, se você quer sair da multidão, você quer sair do meio somente do rol da membresia e quer se tornar um discípulo de Jesus Cristo, você tem que entregar tudo para Ele, sem reserva nenhuma. Tudo que tem,
tudo que sou, tudo que faço pertence ao Senhor. A Ti, Deus, eu entrego a minha vida, entrego os meus bens, entrego os meus sonhos, entrego os meus projetos. Por que eu devo fazer isso? Porque somente Jesus tem as palavras de vida eterna. Glória a Deus por isso. Eu penso, irmãos, que Deus está tratando na sua igreja. Eu já brincava muito tempo com isso e hoje eu brinco mais. Deus não aguenta mais ver igreja. Né? É igreja para tudo quanto é lado. Casa Bahia, Magazine Luiza, igreja tem em toda esquina. Toda esquina. Tem igreja para todos os tipos, tem crente para todos os gostos. Que bom. Como perguntaram para um pastor há muito tempo atrás, no ano, acho que 2025, 2022, 25, provavelmente 50% da população brasileira vai ser evangélica. Ele disse, e daí? Verdade, e daí? Jesus não está levantando uma legião de evangélicos, nunca levantou. O que Jesus tem chamado são discípulos, que querem segui-los, que querem andar com Ele, que têm um amor tremendo por Ele, que Ele seja o maior amor da vida deles. Jesus tem uma nação de discípulos que não tenha vergonha de carregar a cruz, que não tenha vergonha de passar pela humilhação, de sofrer, de perder, de ser zombado muitas vezes. Esses herdarão a vida eterna. Jesus está levantando uma geração de pessoas que têm entregado tudo para Ele sem reserva nenhuma, dizendo, Senhor, o Senhor é o meu pastor, e porque o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Muitas vezes interpretamos mal esse versículo. Não é que nada nos faltará. Pode faltar, irmão. Já faltou para mim, já faltou para você e pode faltar. Mas Deus continua sendo o nosso pastor. Então, porque nós somos discípulos do Senhor, nada nós temos falta, porque Ele preenche e supre as nossas necessidades. E quando Ele não nos dá aquilo que nós queremos, é porque verdadeiramente não precisamos. Mas Ele nos enche da sua presença e isso é o que importa. Amém? Eu quero concluir dizendo o seguinte: cada um crente, cada um de nós, fomos chamados não para estarmos na multidão, mas fomos chamados para sermos discípulos de Jesus. Ser discípulo significa ser um seguidor de Jesus, andar de acordo com os seus valores e princípios e mandamentos. A igreja de Jerusalém era fundamentada na doutrina dos apóstolos, e a doutrina dos apóstolos era a doutrina de Jesus Cristo. Seguir Jesus é estar firmado na sua doutrina. A conversão implica em uma mudança de vida, uma transformação de dentro para fora e de fora para dentro, irmãos. É mudança de vida. Não fazemos mais parte da multidão, queridos, que apenas ouve a palavra e apenas se apropria dos benefícios passageiros que Deus dá nesse mundo assim. Mas existe um benefício que não passa, que é eterno, que é a comunhão e é a vida com Deus. Não seja apenas aqueles que estão na multidão, que só gostam de comer pão e peixe. Não viva somente de pão e peixe. Carregue a sua cruz. Ame a Jesus acima de qualquer coisa e entregue tudo ao Senhor Jesus Cristo. Porque assim são os discípulos do Senhor Jesus. Como disse Tiago, eles não apenas ouvem a palavra, mas eles praticam a palavra. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Eu vou fazer uma oração com você e eu vou... Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu não sei se você já é crente, já entregou sua vida ao Senhor Jesus. Não sei se você é simpatizante do Senhor Jesus e da igreja do Senhor Jesus. Eu não sei se você está somente na multidão ou no hall de membros, ou tem uma carteirinha de crente. O que eu sei é que você precisa de ser um discípulo. E para ser um discípulo, você tem que se arrepender e confessar os seus pecados e pedir para que o Senhor entre na sua vida, dirija a sua vida e você entregue-se a Ele totalmente. Se você ainda também não aceitou a Jesus, se você está ouvindo essa palavra e entendeu que Deus falou no seu coração e você não pertence a uma igreja ainda, feche seus olhos também e diga: Senhor, entra na minha vida que eu quero ser o seu discípulo.
eu vou estar orando por você. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de sermos discípulos do Senhor, de termos a vida eterna em Cristo Jesus e de seguirmos ao Senhor Jesus, porque somente o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor. Ó Deus, nós não queremos apenas participar da multidão, mas nós queremos ser discípulos. Por isso, em nome de Jesus, ouve a oração dos teus filhos, ó Deus. Talvez muitos participem apenas da multidão e que querem ser discípulos, estão rendendo-se ao Senhor nesse momento. Também aqueles, ó Deus, que sentiram o toque do Espírito, Pai, que o Senhor possa tocar no coração deles e que nas casas deles, onde eles estiverem, eles possam render-se ao Senhor como o único e suficiente Salvador. Eu peço a Tua bênção sobre essas vidas e eu oro em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém? Irmãos, logo estará aí no YouTube o nosso culto dessa noite. Nós vamos encerrar cantando. A Márcia pediu oração pelos amigos que estão internados, a Maria Luísa e o Cícero. Você vai orar na sua casa, e depois nós vamos orar aqui agora para esses irmãos que estão aqui, ok? A Damares vai estar recebendo às 15 horas na igreja os alimentos na sexta-feira, irmãos. Tudo bem? Vamos orar pela Luísa e pelo Cícero. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agora como igreja nos reunimos em prol da vida da Luísa e do Cícero que estão internados, amigos da Márcia. Que o Senhor, em nome de Jesus, estenda suas mãos santas, curadoras sobre a vida deles, ó Senhor. E que a bênção do Senhor esteja sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a você que participou, você que esteve conosco. Que Deus abençoe grandemente. Eu lembrei agora, eu vi ali também a Camila abraçando o Lucas. Que Deus possa, em nome de Jesus, abençoar a vida de cada um de vocês. Que a semana seja abençoada. Vamos encerrar cantando. E abençoadora também por parte daqueles que pertencem a Cristo Jesus. Que o grande amor de Deus, que a paz que somente o Senhor Jesus pode dar, que o consolo e o conforto do Espírito Santo seja com toda a igreja reunida nesse momento, em nome de Jesus. Deus abençoe e nós amamos vocês. Amém, irmãos. Esse último louvor foi escolhido porque a gente está com muita saudade dos cultos lá na igreja. E esse louvor com certeza vai nos remeter à lembrança lá no final do nosso culto tão gostoso, tão alegre, tá bom? Tremenda graça, irmãos. Em nome de Jesus. Cantem conosco aí, tá bom? Meu pecado, tão mais forte.
entrou. Deus Boa abençoe, semana Jefferson. pra vocês. Amém. Beijo. Fiquem com Deus.